Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso tempo tão precioso de comunhão, reflexão e presença de Deus. Eu sempre digo que esse é um dos melhores momentos do meu dia, porque aqui a gente conversa sobre a vida, sobre a fé, sobre as lutas que todos nós enfrentamos, mas principalmente conversamos sobre as respostas que Deus tem para a gente. E hoje, meus irmãos, eu creio de verdade que o Espírito Santo vai tocar em áreas específicas da sua alma. Hoje nós vamos falar sobre algo profundo demais: o poder sobre a própria vontade. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos diante da Tua presença neste momento. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos ajude a ouvir a Tua voz. Que hoje seja um dia de clareza, de força e de alinhamento espiritual. Que aquilo que está desorganizado dentro de nós seja colocado no lugar pelo Teu Santo Espírito. Toca nessa pessoa que está ouvindo agora e que esse devocional seja um instrumento de transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora vamos à leitura bíblica de hoje e eu quero que você acompanhe comigo com muita atenção, porque esse texto é um dos mais profundos quando falamos sobre vontade, domínio próprio e decisões. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37 a 39. Mas aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, é isso determinado em seu coração que guardará a sua virgem. Faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que vive o marido. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar e com quem quiser, contando que seja no Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Agora eu quero conversar com vocês de forma bem simples, porque talvez quando você ouve esse texto pela primeira vez, parece que ele fala só sobre casamento, sobre solteiro, sobre viúva. Mas Paulo está indo muito além disso. Ele está falando sobre domínio, sobre consciência, sobre maturidade espiritual e principalmente sobre algo que todos nós adultos enfrentamos todos os dias: a batalha da vontade. E deixa eu te dizer uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Não existe vida cristã madura sem domínio próprio. Não existe caminhada espiritual forte sem governo interno. Não existe vitória constante sem aprendizado de controlar a própria vontade. A vida só muda, meus irmãos, quando a vontade muda. E a vontade só muda quando o Espírito Santo governa a alma. Quando Paulo diz: aquele que está firme em seu coração, tendo poder sobre a sua própria vontade, ele está descrevendo um tipo de cristão que não é dominado pelos impulsos, não é dominado pelas emoções do momento, não é dominado pela pressão externa, não é dominado pelos medos, não é dominado pelos desejos duvidosos.
não é dominado pela necessidade de agradar alguém. É um cristão guiado por decisão espiritual. É isso, meu irmão, minha irmã. Isso é maravilhoso demais. Agora, deixa eu te trazer para o contexto dessa passagem. Paulo está escrevendo para uma igreja que está aprendendo a lidar com decisões, com relacionamentos, com pressões culturais, com dúvidas sobre o futuro. Era um grupo de cristãos tentando entender como viver a fé no meio de um mundo cheio de confusão. Soa familiar, não é? Igualzinho a nós hoje. Havia pessoas que queriam casar e outras que tinham dúvidas. Haviam pessoas sendo pressionadas pela sociedade, pela família, pelas expectativas dos outros. E Paulo diz: antes de qualquer decisão, você precisa estar firme no coração, precisa ter clareza interior, precisa ter poder sobre a própria vontade. E aqui eu quero abrir meu coração com você. A grande batalha do adulto cristão, a grande batalha mesmo, é a batalha da vontade. Porque nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que devemos evitar, sabemos o que precisamos fazer. A luta não é conhecimento, a luta é estar na vontade. E Paulo está nos ensinando que existe um tipo de força espiritual que vem de dentro, que nos capacita a dizer não quando precisamos dizer não, e nos capacita a dizer sim quando Deus quer que a gente avance. E essa força espiritual é obra do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu conversar com você de forma ainda mais direta. Você já percebeu como a vontade humana ela é instável? Um dia queremos tudo, outro dia não queremos nada. Um dia estamos animados, outro dia queremos desistir. Um dia queremos mudar o mundo inteiro, outro dia só queremos dormir e esquecer da vida. A vontade humana, meus irmãos, ela oscila. Mas Paulo está dizendo que existe uma firmeza que vem de Deus, uma firmeza que estabiliza a alma, que coloca a gente em pé mesmo quando o coração está tremendo por dentro. E talvez hoje você esteja enfrentando uma guerra dentro de si mesmo. Talvez você esteja dizendo: eu sei o que é certo, mas parece que a minha vontade não acompanha. Ou talvez eu quero mudar, mas não me sinto forte o suficiente. Ou ainda, eu quero desistir, mas meus sentimentos me empurram para o lado contrário. Meu querido, minha querida irmã, você não está sozinho nisso. Todos nós lutamos com a vontade, todos nós. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te dar poder sobre a sua vontade, Ele quer te dar força interior, Ele quer te dar equilíbrio emocional, Ele quer te dar maturidade para não ser arrastado por impulsos, Ele quer te dar domínio sobre decisões que definirão o seu futuro. E deixa eu te falar algo muito importante. A vontade é o lugar onde as maiores batalhas espirituais acontecem. O inimigo não precisa destruir sua fé se ele conseguir dominar a sua vontade, porque quando a vontade é capturada, a caminhada trava, mas quando a vontade é fortalecida, tudo muda. E talvez agora você esteja lembrando de áreas específicas da sua vida onde você vem perdendo batalhas porque a sua vontade está fraca, áreas onde você vive dizendo que vai mudar e não muda,
áreas onde você tenta parar e não consegue, áreas onde você quer avançar, mas trava, áreas onde você sabe que Deus quer, mas sua vontade puxa para o lado oposto. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus, Deus quer alinhar a sua vontade com a vontade dele. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que eu quero, é ter forças para fazer o que é certo. O Espírito Santo quer te dar domínio sobre a sua vida emocional, domínio sobre os seus pensamentos, domínio sobre as suas decisões, domínio sobre impulsos que te prejudicam, domínio sobre escolhas que definem a sua história. E agora deixa eu te trazer para a prática do dia a dia, porque eu sei que você gosta desse tipo de conversa real. Como é que esse poder sobre a vontade aparece na vida prática? Ele aparece quando você está prestes a responder alguém na carne, mas decide respirar fundo e responder em espírito. Ele aparece quando você está prestes a explodir, mas decide manter a calma. Ele aparece quando você está prestes a tomar uma decisão precipitada, mas decide a orar antes. Ele aparece quando a emoção quer te empurrar para um abismo e o Espírito Santo te segura. Ele aparece quando você sente vontade de desistir de tudo, mas dentro de você vem aquela força dizendo: fica firme, Deus está contigo, aleluias! Ele aparece, meus irmãos, quando você quer voltar atrás em algo que Deus já te libertou, mas a graça te dá forças para permanecer livre. Isso é ter poder sobre a própria vontade. E sabe o que é mais lindo nisso? É que esse poder não vem de nós, não é força humana, não é disciplina pura, não é personalidade forte, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Não é fruto da carne, não é fruto do esforço humano, é obra divina dentro de nós. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. E agora eu quero te conduzir a um momento de reflexão. Fecha seu coração para tudo ao redor e pensa comigo. Em qual área da sua vida você precisa ter poder sobre a sua vontade? O que hoje você sabe que precisa mudar, mas sua vontade ainda te puxa na direção contrária? O que Deus está pedindo para você entregar? O que Deus está pedindo para você assumir? O que Deus está pedindo para você parar? E o que Deus está pedindo para você iniciar? Porque a paz interior, ela começa quando a vontade se rende a Cristo. E a cura interior, ela começa quando a vontade deixa de brigar com Deus. Talvez hoje você esteja tocando exatamente onde você tem dificuldade. Talvez ele esteja dizendo: eu quero ser Senhor também da tua vontade. E isso é libertador demais, meus irmãos. Deixe Deus agir em você. Eu quero orar por você agora. Levanta sua fé comigo em oração. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta vida que está aqui comigo, nesse devocional.
O Senhor sabe os conflitos internos que essa pessoa enfrenta. O Senhor sabe as guerras da vontade. O Senhor sabe onde ela está precisando de força, de domínio, de equilíbrio, de clareza. Por isso, papai querido, derrama agora o teu Espírito Santo de forma renovadora. Dá poder sobre a própria vontade, dá domínio, dá maturidade, dá forças para vencer as tentações, impulsos, emoções desordenadas, decisões precipitadas. Traz firmeza ao coração, traz estabilidade interior, traz clareza espiritual, Pai, traz paz. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma nova fase sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que bênção estar com vocês hoje nesse devocional. Se Deus falou contigo, não deixa de continuar comigo nesta série de devocionais. Tem muita coisa profunda que o Espírito Santo ainda quer ministrar. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê poder sobre a sua vontade. E não deixe de deixar aí para mim o seu joinha, não deixe de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, principalmente no status do WhatsApp, para juntamente comigo estar fazendo a obra do Senhor, através do status de WhatsApp, através deste vídeo devocional. Fique todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.